Pronto. E pedi ao Michel para fazer então o favor de dar início à nossa reunião. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa Graças ao noite. nosso amigo António Boa Paixão noite. Alma, desta associação, eis-nos também, outra vez, virados para a Terra de Chardin. Hoje, o tema que me foi entregue é as grandes etapas de nossa gênese, segundo o Terra de Chardin. Na verdade, o texto das 10 páginas que me foi entregue é relativamente fácil, mas de uma grande riqueza. É por isso que vamos tentar conversar. Tencionava fazer um texto escrito, mas tendo regressado somente ontem de Bélgica, tenho só algumas páginas escritas que, no fim de contas, são um resumo da primeira parte do texto que nos foi dado a ler e a segunda parte sobre a convergência e a totalização da comunhão, farei algumas observações. Então, a primeira parte, que é praticamente um resumo comentado, está escrita, poderão tê-la à mão. Na primeira parte desta apresentação, convém retomar os principais momentos deste subcapítulo intitulado As Grandes Etapas de Gênese segundo Teilhard. Antes de mais nada, temos que notar a diferença entre os dois conceitos aparentemente vizinhos, noogênese e noosfera. A noosfera refere-se à época da nossa história que, segundo o Teilhard de Chardin, já conseguiu alcançar um desenvolvimento mental, social e cultural de vida tanto pessoal como comunitária. A estruturação das comunidades, das quais os seres humanos levam a sua vida, já obedece a critérios de racionalidade e de programação que permitem entrever um real progresso nos princípios campos da atividade humana. Ora, segundo o Teilhard, é apenas, como ele diz no livro, no século XIX que se pode considerar a primeira realização da noosfera. A noogênese, por sua vez, procura mostrar as primeiras etapas que a humanidade percorreu até poder alcançar a noosfera. Donadieu tem, portanto, razão quando, na página 112, nota que, cito, verdadeiramente para Teilhard, o Neolítico ainda não é a noosfera, mas somente a aparição local de fragmentos desta. Fim de citação. Donadieu segue o percurso de Teilhard quando esta analisa o lugar do homem na natureza. Este título foi dado ao 8º volume das Obras Completas de Teilhard, publicado em 56. Os últimos 2 capítulos deste livro forneceram a Donadieu a possibilidade de descrever a noogênese na base de 2 expressões, respectivamente, a socialização da expansão, com o subtítulo Civilização e Individuação, em seguida, a socialização de compressão, com o subtítulo Totalização e Personalização, Direção de Futuros. Portanto, expansão e compressão constituem, portanto,
os dois eixos da noogênese. Estes dois conceitos apoiam-se nas duas metáforas que lhe estão subjacentes. A expansão evoca, em primeiro lugar, a dilatação de um espaço. A compressão entende-se como um volume envolvido num movimento de contração. Mas para Teilhard, esta contração deve ser entendida como convergência. Temos, deste modo, a compreensão dos dois movimentos globais. O primeiro, a expansão, é a ocupação progressiva de todo o espaço terrestre, isto é, o movimento de expansão demográfica. O segundo, de tipo convergente, esta palavra é fundamental para Teilhard, a convergência. Então, este segundo movimento, de tipo convergente, mostra como uma organização cada vez mais complexa se realiza entre as pessoas e as comunidades, até criar laços entre todas as comunidades do globo. Donadieu pergunta, cito, em que momento neste processo pode-se notar o ato de nascimento de noosfera? A resposta coloca este momento não no século XIX, mas no aparecimento do Neolítico, mais ou menos há 8.000 anos antes da nossa era. Outros autores, Lumley, que Donadieu cita, falavam de 10.000 anos. Cito, é preciso que já se disponha de um grupo suficientemente largo, dispondo de uma língua e de uma cultura comuns, permitindo de fazer emergir uma primeira vertente desta camada pensante de que fala Teilhard. Fim de citação de Donadieu. Ora, isto implica já uma data mais avançada, 3.500 anos antes de Cristo, quando nascem cidades-estados, assim como a escrita. Duas mini-conclusões já se destacam destes dados. A noogênese, que indica o momento inicial da noosfera, já pode, de certo modo, ser considerada como noosfera embrionária. Em segundo lugar, o primeiro passo da noogênese refere-se à expansão dos seres humanos que passam a ocupar toda a superfície da Terra. Deste ponto de vista, Teilhard tinha toda a razão. Em 1950, 5 anos antes do falecimento de Teilhard, a humanidade ainda não tinha atingido 2 bilhões de pessoas. Para comentar anedoticamente esta evolução populacional, retomo a introdução de conferência que tive a oportunidade de realizar em 2017 num curso Teilhard de Chardin, que o nosso fundador António Paixão organizou no Instituto Adriano Moreira da Academia das Ciências de Lisboa. Então, dizia, no dia 8 de fevereiro do ano de 2017, a população mundial era de 7.447.700.145 habitantes. E à meia-noite do mesmo dia, 7.484.474.018 sujeitos. Então, é quase irônico chegar a uma tal precisão, mas as estatísticas falam em 2017 de uma mortalidade mundial diária de 173.000 falecimentos contra 443.241 nascimentos por dia, o que significa um crescimento cotidiano da população mundial de 227.000 habitantes. Isso é o que tinha lido em 2007.
2017. Do mesmo modo, na manhã do dia 11 de abril de 2023, há 2 semanas, a população mundial era já não de 7 bilhões 484 milhões, mas 8 bilhões 26 milhões 950.800 habitantes. 36 milhões 863 e 8 milhões 854 são os nascimentos desde o princípio do ano de 2023, enquanto os falecimentos alcançam 18 milhões 259.730. Tais são os cálculos propostos no site Worldometer, o qual anunciava em 2017 que os 8 mil milhões iriam ser completados em 2024, data que, como acabamos de constatar, já foi antecipada neste ano. Pode ser interessante, desculpem, mas isso é um pequeno comentário de socialização da expansão para mostrar como a expansão contribuiu à população mundial atual. Pode ser interessante lembrar que o primeiro bilhão foi atingido na Terra alguns anos depois de 1800. O segundo bilhão à volta de 1927, isto é, 127 anos depois. O terceiro em 1960, 10 anos depois do 5 anos depois do falecimento de T.A. O quarto bilhão em 1974, o quinto em 1987, o sexto em outubro de 1999 e o sétimo bilhão em 2011. Para o futuro, os cenários mudam, conforme os analistas. Contudo, em 2017, a ONU estava a prever 9 bilhões para 2040, 9,5 bilhões para 2050, cenário de certeza abaixo da realidade. Finalmente, segundo os especialistas em demografia, o ano 2200 conheceria uma estabilização à volta de 10 mil milhões, embora outros catastrofistas tenham falado de 34 mil milhões para 2300. De todo modo, eles não estarão presentes para verificar se tinham razão. Este comentário quantitativo confirma que T.A. tinha razão em virar a sua atenção para o problema demográfico. Entre parênteses, acrescento que o padre jesuíta Abel, que era ginecólogo e fundador em Barcelona do primeiro Instituto Europeu de Bioética, considerava que a questão demográfica já era e continuaria a ser a principal preocupação da bioética. Talvez tivesse razão. Todavia, dado que a demografia é uma ciência anterior e considerada como autônoma relativamente à bioética, ela não integra habitualmente o elenco, a bioética não integra o elenco dos problemas discutidos na bioética. Teilhard considerava a expansão demográfica da Terra principalmente do ponto de vista das civilizações, desde as mais antigas do Próximo Oriente até as civilizações da bacia mediterrânica. Donadieu resume, então, a socialização de expansão com esta citação de Teilhard. Na verdade, à volta do Mediterrâneo, no decurso dos últimos 6.000 anos, germinou uma neo-humanidade que acaba precisamente neste momento de absorver os últimos vestígios do mosaico neolítico. Assistimos
assim ao despontar de uma outra camada, a mais densa de todas, de noosfera. O segundo passo da evolução da noogênese consiste na socialização de compressão. Tal como Arnold Toynbee, Teilhard reconhece a nossa dívida à civilização grego-romana, mas acrescenta que a colonização pela Europa alargou consideravelmente o nosso mundo, de tal modo que, cito, para sobreviver, os homens têm apenas uma solução: organizarem-se. Fim de citação. O termo compressão, que é o segundo movimento anunciado, significa que a organização humana torna os seres humanos mais em contato uns com os outros, mediante a criação de inúmeras instituições, desde a primeira, a família, até aos intercâmbios internacionais. A evolução humana é então chamada planetização, da qual Donadieu reconhece, entre aspas, globalização barra mundialização, sob as suas diferentes facetas, econômica, financeira, mas também ecológica e política. E é isso que constitui um dos seus avatares. Fim de citação. O texto de Donadieu segue então a reflexão de Teilhard sobre as formas de unificação humana, mas das formas fracassadas e sempre destinadas a gerar fracassos. O título deste parágrafo é claro: As vias sem saída, unificação totalitária e unificação liberal. Estas formas são então descritas nos pontos essenciais que justificam o diagnóstico negativo, o que é o caso quando, cito, a unificação se opera sob o efeito de imposição, isto é, em francês, contrainte, da obrigação. Aqui são visados principalmente, em primeiro lugar, os fatores das duas guerras mundiais. Cito, o totalitarismo da nação. Olá, querido Luís. Estou aqui a ouvir o Michel a fazer uma conferência muito bom. Olha, diga alguma coisa lá. Olha, nada. Eles não sabem nada. Sim. Não consegui também gostar, mas vamos lá começar. É Isabel. Posso continuar? Então, quando a unificação se opera sob o efeito... Michel, é melhor esperar um bocadinho, desculpa. Diga? É melhor esperar porque há aqui uma interferência. Interferência. E preciso Agora... cortar o micro. Eu também acho mais... A Isabel tem que fechar o micro. Pois é, Isabel não... É preciso que toda a gente, se puderem, feche o micro embaixo do ecrã, a imagem, ativar mudo. Olha, uma boa notícia da Mandolinha. É preciso fechar o micro, se faz favor. Eu creio que é a Isabel que tem... Pronto, eu já lhe tirei o som. Pode continuar, Michel, que eu tirei o som Então, à sua mulher. o termo compressão significa que, nas suas formas fracassadas, que a via sem saída são a unificação totalitária e a unificação liberal. Estas formas são então descritas nos pontos essenciais que justificam o diagnóstico negativo. O que acho interessante aqui é que
o que eu acho interessante aqui é que Teilhard sintetiza os três totalitarismos de nação. Poderiam fechar o micro atualmente, se faz favor. Michel, Sim? oh Michel, já fechei o micro à Isabela, a sua mulher. Era ela que estava a falar. Mas ela Sim, agora eu recordo. deve-se ouvir ao longe, Eu mas vou fechar. já não está a falar através do computador. Portanto, não, Está bem. é uma Não interferência sabia. pequenina. Então, estava a dizer, o interessante é que os três totalitarismos, um momentinho. Temos um problema doméstico. Desculpa, fui fechar as portas. Boa. Então, estava a dizer que Teilhard tem a inteligência de sistematizar os três conceitos dos totalitarismos. Um é o totalitarismo de nação, da Primeira Guerra Mundial. O segundo é o totalitarismo de raça, com o nazismo. E depois o totalitarismo de classe social no comunismo. Mas a democracia de estilo ocidental, aqui é uma coisa extraordinária, mostrando na Bélgica um dos meus irmãos, esta crítica de Teilhard ao totalitarismo, do liberalismo excessivo e excessivo e negativo ao qual assistimos agora. Meu irmão ficou maravilhado com Teilhard. A democracia de estilo ocidental não escapa à crítica, porque está sujeita a uma forma mais subtil de totalitarismo subjacente à, cito, ditadura do consumerismo standardizado, dos condicionamentos mediáticos e imprensa people, hegemonia de um pensamento único, libertário e hedonista. Tais são as fórmulas de Teilhard. Assim, podemos dizer, com Teilhard, que estas formas de totalização dão origem, inevitavelmente, a uma mecanização. Acho extremamente interessante este termo, que volta várias vezes nessas páginas, o termo de mecanização, porque cada totalitarismo provoca uma forma de mecanização de totalização. Deste modo, esta mecanização esteve em ação quer no nazismo, no comunismo, mas de maneira mais subtil, diz Teilhard, também na democracia liberal. Em 2 páginas, Donadieu condensa de modo pertinente as críticas de Teilhard contra tais formas de mecanização do ser humano. Dado que a leitura destas críticas não levanta problemas, não me parece necessário resumir ainda mais o próprio resumo apresentado por Donadieu. Acrescendo, todavia, o que, no que me diz respeito, considero como mais perigoso e perverso nos fundamentos da ideologia comunista, aquilo que na sua época Teilhard talvez não tinha possibilidade de discernir. Se quiserem, acrescentei então um comentário sobre o fundamento do erro do marxismo comunista e soviético. A leitura marxista da história, vou resumir um pouco, porque isso pode ser fastidioso.
tenho outras coisas para dizer. Segundo Marx e Engels, é possível ter de história saber tão sólido, tão empírico e tão garantido como o saber das ciências lógico-empíricas, como a biologia, a geologia, a física, a química, etc. Noutros termos, a leitura de história dá origem a leis que são tão válidas como as leis científicas que se ensinavam no princípio do século XIX e XX. Não falo dos últimos progressos da física. Nessa altura, quando o filósofo marxista toma as rédeas do país, da política, se torna governante, ele sabe qual deve ser o futuro da evolução humana e histórica. E, portanto, sabendo este futuro de modo tão certo como um cientista, ele tem o dever de impor a toda a gente esta ideia do futuro da história. Nessa altura, o futuro desta história será uma totalização, como dizia Teilhard, mas uma totalização imposta em virtude de critérios meramente científicos. Consequência, quando é o filósofo marxista que tem o poder, isto é, Stalin, por exemplo, quem não concorda com esta visão da história ou é um tipo pouco inteligente e nessa altura tem que ser ensinado. E se persiste, é um doente que não é capaz de compreender nada e se é doente tem que ir para o asilo psiquiátrico. E se é inteligente que recusa a visão do governante, nessa altura é um perverso. Se é inteligente e mantém o seu desacordo, é um perverso, e o perverso tem que ser posto na cadeia. Temos, assim, o asilo psiquiátrico e o Gulag como as duas formas de pôr disciplina para quem é um governante que sabe como deve ser a história. Então, achei sempre que este erro está na base, é o fundamento do erro do marxismo. Eis-nos reconduzidos para o quarto grande parágrafo do texto de Teilhard, que em 4 páginas propõe a sua alternativa aos totalitarismos, com o título A única via válida, a unificação de comunhão. As suas primeiras linhas afirmam que, cito, o respeito pela diversidade das espécies, dos grupos e também dos indivíduos é uma das condições da evolução. O verdadeiro progresso deve, pelo contrário, reconhecer e desenvolver os talentos e particularidades das diferentes pessoas. Página 116. Donadieu nota que esta atenção à pessoa, a tudo o que é pessoal, atravessa a obra inteira de Teilhard e cita textos como o do livro O Meio Divino de 1926, do seu Credo de Teilhard de 1934, no livro Comment je crois, ou do texto Salvemos a Humanidade de 1936. Donadieu sublinha que foi nesse ano de 1936 que Teilhard adota o termo de personalismo. Quando li isso, pensei, mas antes dele, Mounier já tinha falado do Emmanuel Mounier, um francês militante,
que tinha já antes de ter falado do personalismo. Em 1930, Emmanuel Mounier tinha avançado e desenvolvido a relação do personalismo, não com a fé cristã, mas Mounier, sendo católico e socialista de pensamento, queria precisamente trabalhar para uma sociedade de uma comunidade de tipo personalista. Emmanuel Mounier faleceu precocemente em 1950, com a idade de 45 anos. Entre parênteses, Mounier é conhecido na filosofia francesa como o fundador desta corrente do personalismo. Teilhard de Chardin teve a possibilidade, a partir de 1936, se me lembro bem, de entrar em diálogo também com Emmanuel Mounier. O meu texto escrito acaba aqui e agora vou completar isso com apontamentos mais pessoais. Até agora considero que fiz, grosso modo, um resumo de primeira parte deste capítulo, as grandes etapas, até as primeiras etapas. Então, o que é que podemos fixar deste caminho para uma totalização de comunhão? Podemos, em primeiro lugar, sublinhar a diferença que Teilhard põe entre indivíduo e pessoa, e personalismo da pessoa. Vamos dizer, isso é banal. À primeira vista parece banal, mas não é de modo nenhum banal, porque se percebemos bem Teilhard, embora não o diga, a socialização da expansão, o que chamei a expansão demográfica, corresponde à análise dos indivíduos. E a socialização de compressão diz respeito a uma socialização personalista. E é isso que é a grande viragem, é a viragem do indivíduo para a pessoa. Então, o que é uma pessoa? Teilhard de Chardin não fazia obra de filósofo, mas gostaria, se tiver um pouco de tempo, vou tentar fazer isso em 10 minutos, dizer o que os filósofos, grosso modo, disseram da pessoa, em 7 pontinhos muito breves. Para os gregos, a pessoa era a máscara, é a máscara do homem do teatro, e para mostrar que o homem do teatro era não era a pessoa real, que era o ator, então punha uma máscara que era isso que era a pessoa. Noutros termos, para os gregos, a pessoa era exatamente o contrário daquilo que nós falamos como pessoa. Para Aristóteles, a pessoa é um animal racional. Tudo bem. Para os romanos, o direito romano inventou esta coisa extraordinária que os nossos alunos, em geral, quando explicamos o que é a pessoa, não percebem, é a pessoa jurídica. É por isso que, por exemplo, há 15 anos ou 20 anos, quando uma criança, atravessando uma rua em Lisboa, carregou no botão do semáforo e morreu por eletrocução, então a pessoa, o pai, fez um processo à pessoa do Estado, pessoa jurídica. Então os romanos têm a pessoa jurídica. Depois, durante 1000 anos, a pessoa, a partir de Boécio e a partir de toda a escolástica, a pessoa foi considerada com 4 palavras: substância, individual, de natureza racional. Podemos dizer
é quase a definição de Aristóteles, uma substância de natureza racional. Mas aqui, substância individual de natureza racional parece o indivíduo que se torna pessoal pela razão. Estamos no mesmo, na mesma. Com Kant, a pessoa é compreendida relativamente à ética. A pessoa é um fim em si. E ser fim em si opõe-se a ser um instrumento. Por exemplo, se perco a minha esferográfica, então a esferográfica serve para escrever, posso comprar uma outra. Os instrumentos não são fins em si. Fins em si, para Kant, é o que permite caracterizar melhor o que é uma pessoa, e não um fim para outra coisa. É por isso que, para Kant, evidentemente, a escravatura é imoral, porque não faz dos escravos instrumentos e não respeita a sua finalidade em si. Depois, passam muitos séculos, vários séculos, Paul Ricoeur considera, na esteira de Emmanuel Mounier, que já citei, entre parênteses, o grande filósofo Paul Ricoeur, era amigo de Emmanuel Mounier, passou a ocupar a casa de Emmanuel Mounier depois do falecimento deste, comprou a casa de Emmanuel Mounier, e Emmanuel Mounier, o tal personalista, fundador do personalismo, contava com Paul Ricoeur para ser o filósofo do movimento personalista. Para Paul Ricoeur, é o devir de si próprio pela ação que é característico de uma pessoa. É o si próprio que é ser pessoa. E, por assim dizer, Ricoeur retoma de modo diferente o que Teilhard caracterizava como indivíduo face à pessoa. Para Ricoeur, quando o que é involuntário em nós, ele chama-se a pessoa idem. Idem no sentido, a identidade da pessoa como tudo o que a pessoa é no seu involuntário. Isto é, o caráter, o feitio bom ou mau, o facto de ter nascido tal época, em tal cultura, tudo isso é involuntário. E o que é característico da pessoa é o que Ricoeur chama ipseidade, a partir do termo ipse, que em latim significa o self, em português o si próprio. Então, o si próprio, ipse em latim, Ricoeur chama isso a pessoa como a sua ipseidade. O que falta, em meu entender, em todas estas definições, salvo na definição de Ricoeur, é a caracterização do devir progressivo da pessoa. Isto, Teilhard não nega isso, mas aqui Teilhard não sublinha o que me parece agora fundamental para a compreensão da pessoa, é a mudança que com a idade o nosso corpo sofre, a nossa mente sofre, isto é, adquire graças às suas experiências. Neste sentido, percebemos que a definição de Ricoeur, que ele continuou dizendo, a pessoa é um sujeito que age e que sofre. É um sujeito agissant et souffrant. Um sujeito souffrant, isso evoca a temporalidade e a historicidade de cada um de nós. E é neste sentido que diria, comentando agora Teilhard,
é neste sentido do conceito mais desenvolvido da pessoa que eu diria Teilhard vê a socialização de comunhão, a totalização de comunhão. Neste sentido, podemos perceber, comentei um pouco este movimento de totalização. Mas havia um outro passo, e havia mais do que um, mas havia um outro passo que me veio à cabeça para comentar o texto de Teilhard. Não será que existe um curto-circuito no pensamento de Teilhard, com efeito, passar do indivíduo para a pessoa, graças a um movimento de amor, uma totalização de amor, não será que opera um curto-circuito? Teilhard diz bem que é no fim destas magníficas páginas que cada um devia voltar a ler nestas páginas, entre mais ou menos 113, o 112 e 116, de tradução do livro, Teilhard omite falar de justiça. Ora, antes do amor, não será necessário assegurar a justiça? Teilhard diz que é preciso uma democracia que respeita a personalidade de cada um e as culturas, etc. Isso é justiça. Mas como é? Qual é a lógica da justiça e a lógica do amor? Será a mesma coisa? Aqui apoio-me em textos do filósofo Paul Ricoeur, que tive que comentar numa sessão da Academia das Ciências, sobre as relações entre justiça e amor. Para condensar isso, que são mais, a gente poderia falar mais do que 1 hora sobre isso, e há a grande especialista sobre a temática de justiça, John Rawls, e mais perto de nós, Amartya Sen, que fizeram obras magníficas sobre a teoria de justiça. Eu diria, com Ricoeur, que a linguagem de justiça e a linguagem do amor são diferentes. A justiça procura respeitar a equivalência das situações. O tribunal quer castigar um ato a partir de um castigo, de uma punição, de uma condenação mais justa. Isto é, aqui é uma lógica de equivalência. Por exemplo, a justiça para distribuir um bolo e cada um ter uma parte igual. A justiça distributiva do bolo não é dar uma porção igual às crianças de 2 anos, 5, 10 ou 15 anos, mas isso será a justiça distributiva. Quaisquer que sejam as dificuldades de justiça, o princípio de justiça é um princípio de equivalência, como diz Ricoeur, uma lógica de equivalência. A lógica do amor não é uma lógica de equivalência, é uma lógica do dom, uma economia do dom. O que seria o amor entre 2 namorados se um dissesse ao outro: vou amar-te exatamente na medida em que tu me ames. Isto é, será uma procura de perfeita equivalência, como se o amor se satisfazesse com a problemática de uma equivalência total. Então, penso que a economia de justiça tem uma linguagem racional para procurar a equivalência de situações comparadas. Em democracia, cada um depende dos outros e cada um recebe dos outros.
como diz Paul Ricoeur, cada de nós tem uma dívida relativamente aos outros, pagar os impostos, etc., e recebe dos outros qualquer coisa, numa espécie de lógica de equivalência. É um cálculo racional que é o discurso, a linguagem de justiça. A linguagem de Ricoeur, nunca teria pensado isso pessoalmente, não é uma linguagem de cálculo racional. A linguagem do amor é como no Cântico dos Cânticos, é uma linguagem de admiração e de louvor. A linguagem de admiração e de louvor parece uma maneira de contemplar. Isto é, o amor é principalmente no início de natureza contemplativa. É por isso que utiliza metáforas como... E há várias formas de amor, desde gostar de nas línguas, em geral, é ti voglio bene, e gostar de ti amo, em italiano, é a mesma coisa. Ich habe dich gern, em alemão, ich liebe dich, é o amor das coisas, é o amor mais espiritualizado. Mas o amor faz parte de uma economia do dom. E é muito interessante que quando Paul Ricoeur, e aqui talvez vou acabar para deixar tempo para a discussão, quando Paul Ricoeur fala da essência de religião, ele diz que a religião obedece a uma economia do dom. Por quê? Porque esta economia do dom é uma economia de sobreabundância. Ora, a lógica do amor, que começa com a contemplação, acaba numa lógica de excedência, para dizer o excedente que está em quem ama, faz parte de uma economia, isto é, de um registro do dom. E é neste sentido podemos felicitar Teilhard de ter reconhecido a importância desta lógica do dom ou do amor na formação da nosfera. Tentei comentar, acrescentando algumas coisas assim às magníficas páginas de Teilhard sobre na última parte desta socialização de compreensão. Agradeço a vossa atenção. Michel, muito obrigado. Foi uma exposição, a meu ver, excelente. Manteve-se no tema proposto pelo Donadieu, mas ofereceu-nos algumas pérolas mais que foram talvez tão ou mais ricas do que as que eram propostas no texto. Acho que foi uma perfeita lição. Muito obrigado. Muito obrigado. Vê-se que esteve aqui o professor. Esteve aqui o professor. Eu agora pergunto se alguém quer colocar alguma questão ao Michel, embora nós daqui a 15 dias, não é? Já não vai ser 15 dias, vai ser mais breve. No dia 3 de maio vamos ter a nossa sessão de debate sobre esta lição do Michel. Mas, se por acaso nós hoje fizermos um debate, ainda temos alguns minutos, e se as pessoas preferirem cancelar a reunião do dia 3 por ser já
muito próxima, é uma proposta que eu faço, é uma coisa que eu coloco à consideração dos participantes. Não sei se estão a ver, nós costumamos fazer um intervalo de 15 dias. Como houve este atraso nas duas últimas sessões, nós estamos neste momento a 5 dias da próxima sessão. Não sei se estão interessados em fazer assim ou se querem pura e simplesmente cancelar essa sessão de debate e então iríamos para a próxima sessão expositiva, que seria no dia 17 de maio, em que teríamos o Padre Vasco a falar-nos do problema da ação, fundamentos antropológicos e éticos. Portanto, gostava que, se houvesse opiniões sobre isto, que levantassem a mão. E, entretanto, ponho ao Michel a questão de se está de acordo em não fazermos a sessão de discussão se fizermos hoje, se tivermos hoje algumas Nessa intervenções. altura, nessa altura, gostaria de poder acrescentar duas, três coisas. Então Se vá, tiverem paciência, brevemente, para não claro. Então, nesse caso, atrasar. fazemos a reunião daqui a 5 dias. Como? Nesse caso, fazemos a reunião daqui a 5 dias. Se tem mais alguma coisa para nos dar hoje, nós estamos muito receptivos, compreende? Sim, mas não terei tempo para fazer um texto, mas gostaria de falar na próxima vez Sim. como, Pronto. como é que a socialização e comentar um pouco o teatro. Estou Como perfeitamente de é que a acordo. socialização de convergência eh, com, com o amor, Sim. como é que faz a nossa felicidade? Ótimo. Então, nesse caso, daqui a 5 dias, Mas, encontramos-nos outra vez, não é? sim, isso é mais trabalho. Mas eu gostaria de falar de algumas coisas de ética dos mínimos e dos máximos relativamente à problemática de justiça e amor. Muito bem. Mas quer falar agora ou quer falar daqui a 5 dias? Olha, para mim é igual. Se É eu agora indiferente. faço isso em 5, 10 minutos. Mas isso então, nesse caso, não fazemos hoje discussão. Se o Michel agora prolonga a sua intervenção, nós não Mas fazemos a discussão hoje. brevemente, brevemente. Ok. Frederico, eu ainda lhe dou a palavra depois deste, deste acrescento, deste complemento do Michel, ok? Michel, Ok, está bem. Então, o que eu queria acrescentar, em primeiro lugar, o que temos que fixar destas últimas páginas de teatro é mesmo uma coisa que me pareceu inicialmente banal e que, ao ler melhor, me parece Pode extremamente ser. interessante e que seria o tema da segunda parte, que era a socialização de convergência e de compressão segundo o teatro. Esta ideia é a passagem do indivíduo para a pessoa. Para como é que se faz, segundo o teatro, esta passagem? Eu insisti, com o divertimento que tive, de ver o site que podem contemplar e ver quantos habitantes temos hoje, as estatísticas de World o Meter, o metro do mundo. E há uma roda que corre com uma velocidade extraordinária e que diz quantos milhares de pessoas morreram desde o princípio do ano e quase cada dia. Bom, isso é o indivíduo. E então,
confesso que achei estranho inicialmente estranha esta dualidade de socialização de expansão e socialização de convergência, isto é, institucional, finalmente. Ora, isso para TEAR, socialização de expansão é considerar o ser humano como um indivíduo numericamente integrado na multidão de pessoas que nasceram e que já morreram. A socialização de convergência, isso é a passagem do indivíduo para a pessoa. Ora, nós, espontaneamente, eu diria que confundimos indivíduo com pessoa. E é isso que a TEA não quer fazer. Porque, finalmente, naquilo que a TEA chama os ensaios fracassados de convergência e de totalização, que são os três totalitarismos, como já dissemos, de nação, de raça e de classe social, mais o neototalitarismo do liberalismo excessivo. Não vamos criticar o capitalismo na sua vertente boa. Sem o capitalismo, nunca a nossa sociedade, dizem os peritos como João César das Neves, nunca o capitalismo que permitiu a muita gente de poder comer desde o século XIX, desde a Revolução Liberal. Mas hoje em dia, o capitalismo é cada vez mais no caminho de acrescentar o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. É neste tipo de capitalismo onde temos sociedades que, no fim de contas, vão governar-nos ao nível das nossas escolhas. Isso podia ser uma nova forma, como Teilhard notou, à maneira de uma premonição, é uma forma negativa e fracassada também de totalização. Mas o que queria acrescentar, do ponto de vista da ética, como é que se faz esta passagem entre natureza e sociedade e personalização? A partir de uma ética. Mas o problema é que agora há várias éticas em filosofia e várias éticas, e há muitas questões que dividem as pessoas. Na bioética, sabemos que a bioética, ética da vida, sabemos que são as questões ligadas à origem da vida humana, como a fecundação in vitro, as barrigas de aluguer, etc., etc. São estas transformação genética das células pré-natais. Então, são estas situações complexas que dividem as pessoas. E também eutanásia, suicídio assistido, nunca encontrarão uma unanimidade entre os seres humanos. Então, dizia isso como exemplo de éticas diferentes. Ora, atualmente, há uma filósofa, principalmente, ela, olha, o nome escapa-me, mas pouco importa, os livros estão aqui. Há uma filósofa que distinguiu, espanhola, que distinguiu a ética dos mínimos e a ética dos máximos. A ética dos mínimos seria uma ética
que, de certo modo, deixa maior liberdade de fazer às pessoas e que não exige demasiado das pessoas. Mas uma ética dos máximos podia ser uma ética do amor, uma ética que não é do amor, mas que se aproxima, eu diria, de um suplemento de justiça, eventualmente com o sacrifício dos indivíduos. Sacrifício, isto é, com uma imposição suplementar aos indivíduos, que se tornam pessoas através da ética. Eu diria, um dos problemas hoje em dia da ética para alcançar a totalização do amor de Teilhard de Chardin é compreender como as nossas sociedades vão poder estabelecer critérios entre uma ética dos mínimos e uma ética dos máximos. Uma ética dos máximos seria uma solidariedade que é sempre obrigatória num Estado, mas um nível muito alto de solidariedade, quase que se aproximaria daquilo que Teilhard chama uma totalização pelo amor. Quando Teilhard de Chardin fala, ele fala de um movimento de comunhão. O padre Vasco, imagino, fez um livro Entregar-se, acolher e comungar. Acolher é entregar-se e comungar. Ele vai falar de certeza deste suplemento que o amor dá a uma ética que se baseia mais ou menos ao nível médio entre uma ética dos mínimos, isto é, dos mínimos das virtudes e do máximo das virtudes. Então, vamos, na próxima vez, ficar muito atentos à ética dos máximos de Teilhard. E então, posso acabar aqui dizendo que a economia do dom não pode prescindir da justiça. Por exemplo, uma vez perguntaram ao franciscano português que foi diretor do banco, o franciscano, o nome escapa-me agora, se enquanto franciscano diretor do banco do Montepio Geral, ele poderia perdoar um cheque sem cobertura. Ele disse que não. Isto é, era uma questão feita para opor, por assim dizer, entre a bondade que um franciscano deve ter e a justiça que um banqueiro deve respeitar. Ele disse não, porque o dinheiro não é meu e sou, como diretor do banco, o representante dos interesses de todas as pessoas. Ele tinha razão do ponto de justiça. É um outro problema mais complicado para ver quando o próprio Estado pode ultrapassar, por assim dizer, o limite de justiça para fazer um dom entrar na sobreabundância. Uma outra palavra, e eu acabo assim, uma outra palavra da economia do dom, do amor, é a sobreabundância. A sobreabundância é, aliás, um tema muito querido de Paul Ricoeur, quer para a lógica do amor, quer ainda mais para a compreensão da atitude religiosa. Ponto final, agradeço a vossa atenção. Antônio? Antônio Som. Antônio Som. Antônio, não ouvimos Tem nada. razão, peço desculpa, peço desculpa. Volto a dizer o que estive a dizer.
temos duas pessoas inscritas, penso que ainda querem intervir, é o Frederico Melo Franco, que levantou a primeira mão, e é o Belarmino. Confirmam que querem intervir, não é? Estão sem som. Agora, Sim, sim. pronto. Michel, mais uma vez, obrigado. Este complemento também foi muito enriquecedor. E eu passava agora a palavra ao Frederico, que levantou a mão em primeiro lugar, e a seguir passarei ao Belarmino. Ok. Antes de mais nada, o padre franciscano era o Vítor Melícias, não é? É Vítor Melícias, exatamente. Era o Vítor Melícias. É o Vítor Moito. Claro. Sim. A segunda coisa é muito simples. Ainda há bocado, quando se discutia se fazia hoje enfim, a conversa ou só para a semana, eu acho que hoje era prematuro, porque algumas das coisas que foram ditas têm que ser pensadas e digeridas. Temos que preparar as perguntas que vamos fazer Claro, na tem toda a próxima razão. semana. Pronto. É só isso. Foi Obrigado. uma proposta um bocado académica que não tem grande interesse. É isso mesmo. Pronto. Portanto, Nós Frederico não quer mais estamos. nada, não? Nada. Então, António, dou a faz palavra ou ao não se Belarmino. faz a reunião do dia 5? Quer dizer, temos a próxima reunião, não é dia 5, é no dia 3. É daqui a 5 dias, ou seja, no dia 3 de maio. Compreendeu, Michel? Sim, percebi. Mas Pronto. faz-se Hã? ou não se faz? Faz. A pedidos para já do Frederico, e basta uma pessoa querer para todos terem que querer. Neste caso, não é a maioria que rege, é a minoria. Portanto, sim, senhor, vamos fazer a mesma, claro. Só que tem 5 dias para se preparar, mas tudo bem. Ah, Já está. não vou dizer mais nada, vou responder às perguntas. Pronto, muito bem, muito bem. Não, mas as pessoas é que têm que se preparar, porque o alimento foi muito e é preciso digeri-lo, não é? Então, um tema que gostaria que se analisasse é como é que o caminho de totalização de comunhão de Teilhard permite compreender o que é a felicidade. Que Hum, tipo de felicidade podemos alcançar e qual é a austeridade inerente à felicidade? Estamos perfeitamente, realmente, numa aula. O nosso professor dá-nos um trabalho de casa. Portanto, vamos tentar corresponder. Michel, muito obrigado mais uma vez. E, e agora dava a palavra ao Belarmino. Tem que pôr som. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu fiquei perplexo, sobretudo com a parte final do professor Michel, e queria deixar então para discussão para daqui a 5 dias duas questões. Primeiro, então, segundo na ótica de Teilhard, como é que o professor Michel acha que o capitalismo é domesticável? Isto é a O primeira. E a capitalismo segunda tem a ver, é muito mais difícil, que é uma vez que há uma ética de máximos e de mínimos, e uma vez que o caminho é para a felicidade, será que nós, que temos aqui 19, somos merecedores dessa felicidade? somos Fica quem? isto para Desculpa, somos O Michel merecedores. pode O já que é que dar a temos mais que chega. fazer para merecermos a felicidade? não O que ouvi é a que nós palavra. temos que Somos fazer? quem? Segundo Teilhard, o que é que nós temos que fazer para merecermos a felicidade e uma ética de máximos, já que há uma ética de mínimos, e superar os problemas do capitalismo e essas coisas todas? O que é que teremos que fazer? Fica para a gente discutir daqui a 5 dias. A menos que o Michel queira dar já alguma chega, ou se quer guardar Isso isto era para depois. extraordinário. Michel, está a ouvir? Uma que dispensa de sessão de dia 3 ou não? Como?
eu diria, faz-se ou não se faz a sessão Sim, do dia sim, 3? faz-se. Já está decidido que Então, fazemos. Mas não sei se ouviu a questão que lhe pôs o Belarmino. a primeira é, na perspectiva de Tean, o capitalismo é não percebido. A questão. Então, ao Belarmino, não se importa de repetir. Como a primeira questão, na ótica Então, de Tean, o capitalismo, a pergunta, eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Há alternativa ao capitalismo? Segundo Teilhard, e segundo os leitores de Teilhard, há alternativa ao capitalismo? não, é um capitalismo social. Seria um Há capitalismo. alternativa ao capitalismo social? Alternativa, não. Eu acho que o capitalismo não é, não é mau em si, mas precisa espontaneamente. O capitalismo gera o que vemos hoje surgir, grupos gigantescos, com capitais gigantescos superior ao capital, ao PIB de vários países e que começam a dominar a nossa existência. Quando se sabe que, por exemplo, a eleição de Trump e o Sim, sim, Brexit, sim. Nós sabemos isso. Mas isso é bom ou é mau? Isso é bom ou é mau? ah, isso é um capitalismo que não é, digamos, corrigido através de leis sociais, então torna-se insuportável e vai tornar-nos cada vez mais escravos e mais pobres. Qual é a situação? Na sua opinião, qual é a situação? Qual é a situação? É Sim, preciso, concretamente, sim. é Estamos melhor, preciso que estamos o pior, poder está a ser político, dominado, quem domina o quê? é preciso que o poder político tenha a capacidade e a força de poder disciplinar o capitalismo selvagem. E para isso, mas em geral, o capitalismo selvagem compra os políticos, como vemos às vezes em Portugal. E É o que se passa hoje, não é? sim, mas o capitalismo vai tornar as pessoas, a maior parte da população, mais pobre, eles mais ricos. O fosso Mas entre. a alternativa, Então, eu que digo, penso que seria como Emmanuel Mounier já queria, um, uh, uma sociedade, eu diria, personalista, isto é, que põe a pessoa à frente do capital. Há professor, qualquer o coisa. professor, Um o professor capitalismo. Michel, o Sim, professor Michel concordará comigo que na sociedade, em todos os planos, são as ideias concretas que transformam as sociedades. São as ideias concretas aplicadas, não as ideias que estão na prateleira. São as ideias aplicadas. E, exato. portanto, eu pergunto qual é, na aplicação concreta deste mundo capitalista em que vivemos, onde é que estão as ideias do Mounier e de outros? No concreto. Olhe, globalmente diria é substituir a concorrência pela emulação. E já ao nível pessoal, quando ao nível pessoal o capitalismo baseia-se sobre uma concorrência feroz. Não sei como a sociedade, não digo socialista, mas a sociedade atenta aos problemas sociais, poderá ajudar a não fazer dos trabalhadores desde o do grande capital até trabalhadores manuais vítimas
vítimas de busca do grande capital. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Armin, desculpe, eu tenho que lhe tirar a palavra. Tenho ainda mais uma pessoa a pedir, já ultrapassámos a hora. Eu acho que estes temas agora abordados neste último momento são belíssimos para serem retomados no dia 3. Portanto, se não se importa, se não leva a mal, eu agora passava a palavra à Teresa Leitão para uma intervenção rápida. Desculpe lá, tem que pôr som. Teresa. Sim, é muito rápido e não, enfim, são questões muito concretas. A primeira é, gostava de saber se percebi bem, portanto, o Homo sapiens sapiens, portanto, a hominização não leva imediatamente à noogenese. Há uma hominização e a noogenese é muito posterior, ou começa nessa altura, mas demora muito tempo a fazer-se. Portanto, gostava que confirmasse ou infirmasse isso. E depois, quando o Donadieu fala de socialização sem saída, sans issue, portanto, que o Michel disse que eram fracassos, acho difícil dizer que são fracassos, porque não levaram a uma convergência perfeita, mas a evolução continuou. Com a queda da experiência comunista e com a queda da experiência fascista, mesmo assim a evolução continuou. Portanto, não foi sem saída, houve uma saída, enfim. Portanto, e depois, para a semana, há muito mais. Ora bem, eu propunha precisamente isto. Essas duas questões, Teresa, não se esqueça delas, tome nota delas, Tá bem. para serem retomadas no dia 3 de maio, porque agora, para o Michel responder às suas questões, que merecem, com certeza, uma profunda resposta, iríamos prolongar muito a nossa hora de encontro, que Tem razão. não convém passar muito, Claro, porque temos que nos lembrar que os nossos amigos espanhóis estão cá já quase na meia-noite, não é? Claro. Bom, Claro. então, Mas assim não tenho sendo, outras perguntas. assim sendo, eu Muito agradeço ao Michel e agradeço às pessoas que intervieram, o interesse muito grande que demonstram no nosso curso, que eu desejo que continue contente de todos. No dia 3, portanto, cá estaremos. Quem tinha ainda questões para colocar, não se esqueça delas. O Michel estará connosco, perfeitamente disponível para nos continuar a esclarecer. E nós, entre nós, também podemos discutir uns com os outros, não é só com o preletor da sessão anterior. Nós podemos debater-nos sem nos magoarmos, podemos nos debater uns aos outros. Debater. Sem bater. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito até dia obrigado 3. pela vossa Até dia paciência. 3. Obrigada. Obrigado, foi muito bom. Obrigada. Também acho. Michel, Sim? ia Sim. perguntar ainda uma coisa. Sempre vai mandar um texto para eu distribuir antes da próxima sessão? Posso mandar o texto de 2017 sobre a noogênese Sim. e este pequeno que fiz para a primeira parte. Pronto, então ficam sabendo que os textos em que se baseou esta apresentação, isso ser-vos-ão distribuídos logo que eu os receba do Michel. Mas será para uso privado, porque ainda não foram publicados. Pronto, uso privado. Não publica. António, Sim. desculpe. Sim. Podemos ter a gravação. Quem me está a falar? É a Teresa. Podemos ter Teresa. a gravação. Espera lá, Podemos Teresa. Eu não vejo. Pronto, mas está bem. Ah. Diga. Se podíamos ter a gravação, porque a segunda parte foi tão densa, eu gostava de ouvir outra vez. Como sempre, eu tenho a gravação a correr e enviar-vos-ei logo que ela esteja feita. Obrigada. Porque Tá foi bom? muito
Foi Pronto. muito rico, eu gostava de ouvir a Foi ótimo. Ó, Boa Michel, noite, aqui entre Obrigada, nós, António. Obrigada. Obrigada, Michel. Boa noite. Boa noite, Muito obrigado. Boa noite.